Seja bem-vindo ao Enfoque. O PS propõe a redução da taxa social única para trabalhadores e empresas. No relatório Uma Década para Portugal, apresentado hoje, o documento prevê ainda a eliminação da sobretaxa de IRS em 2 anos e a devolução gradual dos salários da função pública até 2017. Os economistas do PS prevêem ainda um crescimento económico superior a 3% em 2017 e o déficit a chegar a menos 1% em 2019. Um cenário económico alternativo. É assim que o PS apresenta o relatório de 100 páginas que não substitui o programa de governo, mas que dá pistas sobre o que pode vir a ser. Este relatório não substitui o programa de governo que temos em elaboração. Enquadra e serve de base à elaboração do programa de governo. Um relatório que pretende virar a página da austeridade. É por isso que neste relatório não está previsto nenhum novo corte das pensões de reforma. Assim como não está previsto que seja necessário esperar pelo final da próxima legislatura para eliminar totalmente a sobretaxa do IRS ou para a reposição integral dos vencimentos dos funcionários públicos. A devolução total da sobretaxa de IRS em 2017, por exemplo, vai custar cerca de 430 milhões de euros. O impacto no déficit vai ser compensado, tendo como contraponto o impacto positivo na atividade económica. Quanto ao problema central do país, o PS diz que não são os custos do trabalho. Ao contrário do que pensa o Governo, não são os custos do trabalho. O problema central do país é que nós temos que ter um novo modelo de desenvolvimento que aposte em algo que é fundamental. E esta é a terceira palavra que eu gostaria de sublinhar: inovação. Inovação e aposta no emprego estável. O combate à precariedade e pelo emprego estável encontra-se desde logo na forma como é limitado o recurso aos contratos a prazo e também às falsas situações de recibos verdes. Mas há mais. Com a introdução do complemento salarial anual, que permita responder a uma chaga da nossa sociedade de hoje, que é grande parte dos nossos trabalhadores ter um nível de rendimento inferior ao limiar de pobreza. Mas uma das grandes bandeiras vai ser a redução da taxa social única TSU de forma provisória para os trabalhadores em 2018 e também reduzir a contribuição dos empregadores para a segurança social. Com a redução progressiva e temporária da contribuição dos trabalhadores para a segurança social, numa medida financeiramente equilibrada, através do impacto atuarial justo, sempre a prazo, e que nunca afeta nem os atuais pensionistas, nem aqueles que estão a menos de 5 anos de atingirem a idade da reforma. Para o fim, António Costa deixou o tema sustentabilidade da segurança social. A criação de emprego é mesmo a melhor condição, a mais importante condição para a sustentabilidade da segurança social. Aquilo que aqui é proposto é alargar e diversificar as fontes de financiamento da segurança social. A segurança social deixará de ser financiada exclusivamente pelos salários ou em função dos salários pagos e passa a ser também financiada pela criação de um novo imposto sucessório sobre grandes heranças de valor superior a 1 milhão de euros. Pela consignação também à segurança social da nova taxa contra a precariedade. E, finalmente, pela não prossecução da redução da taxa do IRC, criando-se aqui um IRC social, com as receitas consignadas também à Segurança Social. É o essencial do cenário económico alternativo do PS, que vai servir de base ao programa de governo que vai ser apresentado a 6 de junho. E em estúdio neste Enfoque, para olharmos para as medidas apresentadas hoje pelo PS, estão Garcia Pereira, advogado e dirigente do MRPP, e Nuno Serra, deputado do PSD. Aos dois, muito boa tarde, bem-vindos ao Enfoque. Garcia Pereira, é possível devolver cortes salariais, pensões, reduzir sobretaxa, diminuir IVA, TSU e mesmo assim reduzir o déficit e a dívida pública?
Era possível se o caminho fosse outro, porque Outro que não este também do PS. Outro que não este do PS, porque este alegado programa para a próxima década não diz como é que um governo PS vai pagar a dívida de 220 mil milhões de euros. Está calado nem um rato relativamente a essa matéria. Não diz como é que vai respeitar o Tratado Orçamental e as suas metas. Não diz se é possível ou não aplicar uma política de desenvolvimento e em que medida, no quadro do euro, em que nenhuma só medida monetária, orçamental, fiscal, económica pode ser tomada sem licença de Bruxelas. Mas há uma estimativa de redução da dívida pública, a julgar pelo quadro Há uma estimativa, mas a questão não é... sabe como. Nem se sabe como, mas mesmo assim essa dívida existe e representa cerca de 9 mil milhões de euros todos os anos só de juros. E, portanto, o que António Costa está aqui a tentar fazer passar é um ludíbrio, que é o fazer crer que será possível melhorar a situação dos portugueses, mantendo-se o quadro da lógica do pagamento da dívida da permanência no euro. Mas e não abrindo a boca... Admite que o PS virou um pouco mais à esquerda do que o que está aqui é uma década para um programa para fazer o povo português pagar em 10 anos uma dívida que o próprio Presidente da República já disse que com excedentes primários a 4% ao ano, que é uma coisa que nenhuma economia do mundo conseguiu fazer, muito menos por um período tão prolongado, seriam precisos 26 anos. Portanto, isto é um puro e simples ludíbrio. E se nós continuarmos, por exemplo, a propósito do trabalho, a verdade é que é apontada teoricamente uma medida de restrição dos contratos a termo, apenas para a substituição dos trabalhadores, essa consta do documento, e depois consta a outra, só há duas medidas. Revogação do Código de Trabalho e das medidas terroristas que foram adotadas em cumprimento do memorando da Troika, nada. Nada, rigorosamente nada. Isto é, o PS quer continuar a aplicar o Código de Trabalho da Troika, designadamente o que introduziu a facilitação e o embaraçecimento dos despedimentos pelas chamadas justa-causas objetivas. Mas há aqui algumas tentativas de alteração ao Código do Trabalho, nomeadamente... Não, de fundo não há, porque eu não sei o que é que quer dizer restrição da contratação a termo apenas para a substituição de trabalhadores. Mas há um incentivo aos contratos permanentes, à contratação permanente. Há um incentivo em termos de... vamos lá ver. Há um incentivo, ou um alegado incentivo em termos de taxa social única, que também não está concretamente definido aqui. E a verdade é que não têm sido esses incentivos que já existiram que impediram o recurso em massa à contratação fraudulenta. Não apenas à contratação a termo, para preencher postos de trabalho permanente, mas aos recibos verdes e até outro tipo de contratos, como seja o escravo comissionista, que é uma novidade que está neste momento aí em curso, abrangendo sobretudo gente jovem, que tem de meter o seu carro, pagar as despesas de deslocação, pagar os materiais, pagar tudo e mais alguma coisa, pagar para trabalhar e depois, no final, se eventualmente aquilo der ganhos, receber uma miséria inferior ao salário mínimo nacional. Há aqui alguma proposta em que veja algum mérito, Garcia Pereira? A questão, há algumas propostas pontuais em que vejo, mas peço imensa desculpa, o que me parece importante a salientar aqui é que este documento, que é apresentado como uma alternativa política ao governo, não representa nenhuma verdadeira alternativa política ao governo. É preciso dizer isto, porque estes senhores não dizem como é que vão pagar a dívida e só podem ir pagar a dívida fazendo aquilo que o José Sócrates já fez quando ganhou as eleições, dizendo na véspera das eleições que ia criar 150 mil postos de trabalho e assim que se apanhou lá, destruiu postos de trabalho em Barda. Portanto, o que está aqui em causa é uma tentativa de enganar, de facto, os cidadãos portugueses, deve ser denunciada com toda a imensa. Acha que o PS António Costa está a fazer esta promessa e não vai cumprir? Não, repare uma coisa, qual é uma medida que seja de estratégia de desenvolvimento económico? Porque o desenvolvimento económico não só opera unicamente por medidas de caráter fiscal ou parafiscal, como é absolutamente evidente. Quais são os setores da atividade económica que precisam ser revivificados e como é que isso se faz? É preciso ou não é preciso investimento público estruturante, designadamente nas atividades ligadas ao mar, ligadas aos portos, ligadas ao transporte do futuro, que é o transporte ferroviário? Como é que é possível fazer esse investimento público no quadro da pertença ao euro e no quadro de uma lógica que tudo o que o país consegue produzir é para pagar a dívida? Como é que se consegue? Ora, António Costa não diz uma palavra sobre isto. E está a assinar aqui até com algumas medidas simpáticas, por exemplo, a redução do IVA na restauração. É sabido que a pequena e média restauração está na falência completa devido a uma medida que é uma medida de terrorismo fiscal. A devolução de rendimentos aos portugueses. Há um regresso
ao último corte dos complementos solidários de idosos e do rendimento social de inserção feitos pelas leis de 2012 e 2013. Nem sequer é aos níveis anteriores aos da Troika. E, portanto, está aqui apenas um ligeiro recuo em algumas dessas medidas, mas se devolvesse tudo agora, também criava um problema de finanças públicas. O problema não é esse. O problema é, se quer traçar um caminho novo para o país, a primeira coisa que se tem de discutir é qual é a estratégia de desenvolvimento para o país. O que é que o país pode e deve fazer e produzir para se tornar um país desenvolvido e progressivo, e como é que isso é financiado, como é que isso é feito. Ora, ao eludir esta questão, que impõe sempre que se reinstala a pergunta se é possível travar um caminho de desenvolvimento e um caminho de autonomia, na lógica da pertença ao euro e na lógica da aceitação do pagamento de uma dívida, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraído em seu benefício. Ora, o que António Costa faz nem sequer diz, porque era mais leal que dissesse, olha, nós sobre esta matéria temos a mesma posição do Governo e do PSD. Achamos que a dívida deve ser paga e achamos que se deve continuar no euro de joelhos perante a Alemanha. Pronto, e a partir daqui agora vamos propor aqui umas medidazinhas alternativas. A sua coroa de flores. Agora, quanto ao desenvolvimento do país, isto não diz uma palavra, nem pode dizer, porque os pressupostos são exatamente os mesmos que o PSD. Nuno Serra, há aqui medidas do PS que não estão bem explicadas? Bom, há muitas medidas do PS que não estão bem explicadas. E eu quero aqui dizer que, apesar de, no conteúdo, estarem muitas coisas de acordo aqui com o García Pereira, dizer que na forma, eu acho que tem toda a razão. O PS não consegue apresentar aqui uma verdadeira alternativa. Porquê? Porque, por um lado, quer mostrar que se está a distanciar da política deste governo, que era as políticas que o próprio PS inscreveu muitas no memorando da Troika, e, portanto, quer, de alguma maneira, parecer que se está a distanciar. Por outro lado, não explica, não é, aqui como é que está, como é que vai pagar todos aqueles encargos que submeteu Portugal durante estes anos. Porque se o PS ficar no governo, não tenhamos dúvidas que vai ter que pagar muito daquilo que aqui, nestas 100 páginas, porque aqui é sempre avulso, são 100 páginas, 80 medidas, e o PS continua a ser à quantidade. O que nós precisamos em Portugal é que haja algum trabalho de qualidade, e as propostas sejam de qualidade. E, portanto, não mostra como é que vai pagar. Já não mostra como é que vai pagar a tal dívida toda, os tais juros da dívida soberana que nós andámos com valores altíssimos e que trouxeram a esta dívida que nós hoje temos, mas também não mostra como é que vai pagar. Por exemplo, vai encaixar com isto, com a diminuição do IVA, quer dizer que vamos ter assim tanto aumento do consumo que vai compensar isso. O Governo tem demonstrado como é que vai pagar a dívida pública, porque a dívida pública continua muito elevada, 130%. O Governo tem, e no programa de estabilidade mostra o quanto é que vai bater na dívida pública nos próximos anos, até 2019. E, portanto, faz isso ao contrário. E o que tem sido muito criticado deste Governo é que cada vez que dá um passo, sustentam com cálculos. Podemos ser contra, podemos dizer, e como já aqui foi muitas vezes dito nos debates onde eu tive, que é totalmente errado e que não deve ser assim. Mas sustenta sempre cada passo que dá com factos e factos sólidos. Não podemos continuar, por exemplo, veja nas previsões otimistas que o PS apresenta, baseadas no consumo. Não é? É totalmente diferente daquilo que o Governo, mas muito mais otimistas do que aquilo que o Governo apresenta hoje em dia para os próximos anos. Bom, mas é de esperar que ao devolver rendimentos aos portugueses isso tenha impacto na procura interna e também no crescimento económico. Não, eu pergunto-lhe uma coisa, explique uma coisa, como disse aqui muito bem o García Pereira. É verdade que darmos mais dinheiro às pessoas aumenta o consumo. Agora, eu pergunto-lhe, se não houver uma estratégia de desenvolvimento económico que permita às empresas portuguesas ou empresas estrangeiras sediarem-se em Portugal e que possam, no fundo, abastecer esse consumo, eu pergunto, de onde é que vem esse consumo? Então vamos voltar àquilo que era antigamente, que era as pessoas completamente voltar, aquilo que conseguimos ao fim de 40 anos, que foi ter um espaço próprio, ter as nossas empresas a conseguir, não é, abastecer o mercado, conseguimos vender mais do que aquilo que compramos lá fora. Vamos outra vez inverter isso tudo. Vamos outra vez voltar à política de tal do expansionismo, que já vimos que não resultou no passado. É isso. Portanto, o que eu esperava do PS era que realmente todos nós gostávamos, por exemplo, de fazer aquilo, e muito surpreendentemente, no fundo, repomos
os salários da função pública o mais rapidamente possível. Não Serra, para além dos salários, outro ponto que é relevante, segurança social. O PS quer reduzir não só para as empresas, que estimulem os contratos permanentes, como sobretudo para os trabalhadores. E estamos a falar de uma redução significativa. Sim. Atualmente as empresas pagam 34,75, 11% é suportado pelo trabalhador. Sim. No primeiro ano fala-se de uma redução de 1,5 pontos percentuais e é sempre gradual. Sim. E vai aumentando sempre. Sim. Compensada, diz o PS, por um imposto sucessório nas heranças acima de 1 milhão de euros. Ora, quantas pessoas em Portugal deixam heranças de 1 milhão de euros? Exatamente. Portanto, isso é tudo posto em nome de sociedades gestoras de património. É o que estamos aqui a dizer. É o verdadeiro show-off de políticas que realmente não têm sustentabilidade. O que eu lhe pergunto é como é que vai resolver o déficit de 600 milhões que hoje em dia põe em causa a sustentabilidade da segurança social. E isso é que nós gostávamos de ouvir o Partido Socialista dizer, e que veio com estas medidas todas. E eu acho que isso é importante. Primeiro resolvemos os problemas que temos hoje em casa. Definimos uma estratégia económica que nos permita realmente criar um caminho de progressão e de maior sustentabilidade do nosso país, para que os portugueses possam ter emprego e possam ter postos de trabalho. E, portanto, porque se estamos, no fundo, a dizer vamos aumentar o consumo, mas se não demos, no fundo, espaço para os portugueses terem o seu posto de trabalho, não se criarem emprego, não se permitirem às empresas que se desenvolvam, que investam e que sejam maiores e cada vez mais competitivas, eu pergunto de onde é que vem o dinheiro? Mais uma vez fazer. Outra questão dos bolsos dos próprios contribuintes. Também salientava enquanto estávamos aqui a ver a peça, ainda no domínio da segurança social, o PS, e estou a citar o relatório, fala na reversão da redução planeada do IRC e consignação da receita. Ora, isto significa que o PS está a romper o acordo que fez com o PSD na redução do IRC? Completamente. Eu acho que é um erro. Eu tenho dito várias vezes aqui, para que o país se desenvolva, para que se consiga realmente atingir aquilo que nós queremos, de um lado ou do outro tem que haver políticas concertadas. Conseguimos no IRC concertar uma política de estratégia a médio prazo. Portanto, é um erro. Eu acho que é um erro. Isso mostra a responsabilidade do Partido Socialista naquilo que é a governação próxima do país. A partir do momento que faz uma concertação, faz um acordo com o atual governo, em que definem parâmetros e metas e dizem que o caminho é esse nos próximos anos, e, portanto, o atual líder do PS agora faz um documento com 100 páginas que mostra que existe uma reversão daquilo que acordou com o PSD e com o governo, portanto, mostra o que é que podemos esperar deste Partido Socialista nos próximos tempos. Ou seja, será que se vai manter e vai manter todas estas promessas, todas estas, no fundo, estes acordos que está a querer fazer com os portugueses? Quer dizer, se não consegue manter e fez com o atual governo, que era importantíssimo para as empresas, será que o que põe aí vai cumprir? Ou será que, mais uma vez, é para romper depois de ganhar as eleições, se supostamente ganhar as eleições? Mas eu digo mais, ainda no último debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, o PS defendeu que os salários da função pública deviam ser repostos imediatamente. Isto foi há uma semana. No espaço de uma semana, mudaram do imediatamente para, afinal, serem duas tranches com aumento de 40% mais 40%. O que eu volto a perguntar é se vão fazer aos portugueses o mesmo que se tem feito este governo, que é, semana a semana, vão mudando de opinião. Mas ainda e isto no é domínio preocupante. da segurança social, Nuno Serra, aquilo que o Governo aponta como solução ou como hipótese técnica para ter esta tal poupança de 600 milhões de euros no sistema de pensões é uma hipótese que já foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Para quê ou porquê avançar outra vez com uma hipótese desta natureza? Mas o Governo não avançou com a hipótese formal. Portanto, levantou como hipótese técnica, estou a citar a Ministra das Finanças, esta medida. Porque o Tribunal Constitucional delibera com a conjuntura e com todo o envolvente do ambiente que está na altura. E, portanto, mas a neste conjuntura momento, de maior crise já foi durante o programa de ajuda externa, mas se calhar é importante retirar alguma coisa às pessoas numa altura de crise, traria algumas dificuldades. Neste momento, retirar, podendo repor outros valores às pessoas, como tem sido feito. Tem sido o aumento gradual do salário mínimo, das pensões mínimas, não é? Ter repor os valores da função pública, provavelmente, agora já compensa
as tais medidas que poderão compensar estes 600 milhões de euros. Agora, o que eu quero referir é que neste momento nada foi posto ainda formalmente portanto, estar a falar daquilo que se vai apresentar... É uma hipótese, mas é meramente especulativo. Mas é importante, e ainda bem que salienta, que é importante era que hoje um partido que quer ter responsabilidades governativas realmente também levanta alguma hipótese, que era o que esperava que o Partido Socialista fizesse, era uma hipótese sobre como resolver este problema dos 600 milhões. E que eu não vejo em lado nenhum. Não se vê em lado nenhum. É importante resolver este problema. Vamos dizer, o Governo tentou resolver. Presumo que diga que nem de uma forma nem de outra se resolve a sustentabilidade da Segurança Social. Sim, é preciso dizer que a medida que está aqui prevista neste estudo, neste programa para a década do PS, significa uma redução da TSU dos trabalhadores por conta de outrem, que pode ir até aos 4%, e que depois vai sendo sucessiva e depois vai ser reposta. Mas que significará um abaixamento das pensões dos trabalhadores a quem for aplicado esse desconto da taxa social única. Mais tarde. Depois, quando eles chegarem à forma, é preciso deixar claro que isto não é uma medida, não é um almoço grátis e, portanto, está também a ocultar-se que a consequência é do abaixamento das pensões. Portanto, isto já é uma espécie de plafonamento das pensões. É uma espécie de plafonamento das pensões sem sequer a hombridade e a frontalidade de o assumir como tal. Mas deixe-me realçar outros pontos que me parecem importantes. A Segurança Social, o problema da Segurança Social só se resolve através da criação do emprego. E a criação do emprego só se resolve através da criação de economia. E a criação de economia só se resolve através de um plano estratégico de desenvolvimento da economia nacional que não passa por medidas avulsas, muito menos fiscais. Evidentemente, há um saldo negativo, digamos assim, na Segurança Social. Em grande parte dele, se quiser Segurança Social no sentido amplo, abrangendo aqui a Segurança Social estricto sensu e a Caixa Geral de Apresentações, decorrendo, por um lado, do subfinanciamento praticado voluntária, dolosamente pelo Estado durante anos a fio, por um lado, e, por outro lado, por dívidas absolutamente gigantescas à Segurança Social que passam completamente impunes no nosso sistema. Esse problema imediato, conseguir-se-ia resolver pela via do crescimento económico e da criação de emprego? O mercado de trabalho, como sabe melhor do que eu, demora a responder. O mercado de trabalho pode ser revivificado, é um tema que nós temos sempre de voltar aqui, e pode ser revivificado se o nosso país for um país que decide por si próprio e não mandado por outros. E decide estribando-se naquilo que são as suas grandes vantagens competitivas de partida. O mar, e atenção, denuncio aqui para se discutir mais aprofundadamente no outro dia, que o que hoje está a ser feito ao nível da União Europeia, através do conceito de mar azul, é criar um conceito de mar. Quem manda nos mares da Europa é a Alemanha e deixa de haver mares, digamos, nacionais. Portanto, um país como Portugal, para quem o mar é uma riqueza magnífica, se persiste dentro da mesma lógica de pertença à União Europeia, vai ficar sem mar, e a nossa localização geoestratégica e aquilo que é a nova centralidade atlântica, que um dia teremos tempo de desenvolver aqui de forma mais agravada. Mas eu chamaria a atenção para alguns pontos simbólicos. Por exemplo, para terminar. Sim, senhor. Por exemplo, para além daquilo que eu já referi, quanto ao Código de Trabalho, que o PS, em determinada altura, fez seco de algumas críticas de medidas absolutamente terroristas que visavam exclusivamente transformar os trabalhadores portugueses nos malaios da Europa e, portanto, através da facilitação e o embaraçamento dos despedimentos, tornar os nossos custos do trabalho ainda mais baixos do que eles são, que estão hoje a menos de metade da média da zona euro. A verdade é que chega aqui e encolhe-se completamente relativamente ao Código de Trabalho. E mais, a grande medida que adota é uma via conciliatória para o caso de despedimentos ilegais, em que a grande medida que propõe é a indenização, em vez de ser 12 dias por ano, ser 18 dias por ano. Em vez de ser um máximo de 15 meses, é ser um máximo de 12 meses. Portanto, quanto ao resto, permanece tudo igual. Designadamente, a norma que hoje liquida qualquer impugnação judicial de um despedimento por causas objetivas manhoso, que é a norma do artigo do Código, do artigo 366, número 4, que diz que o trabalhador que aceitar a compensação de antiguidade significa que aceitou o despedimento e não o pode impugnar. Ora, como uma pessoa está na rua e não tem salário, muitas vezes ou não tem direito ou vai ter que esperar uns meses pelo subsídio de desemprego, exatamente aquilo que permite subsistir é o balão de oxigênio da indenização. Toca-lhe, ficou impossibilitada de impugnar o despedimento, por mais fraudulento que ele seja. O PS nisto não toca. Justiça. Nós temos uma justiça do mais caro que há ao nível da
da União Europeia, escandalosamente cara, em particular no campo da justiça laboral. Nem uma medida sobre o custo da justiça relativamente a essa matéria. Temos uma justiça criminal que é completamente atribiliária, que está transformada num meio eficaz de destruir cidadãos incómodos e adversários políticos. Nem uma medida para acabar com o poder omnipotente do Ministério Público, por exemplo, no processo penal. E pôr ordem naquilo que é o processo penal. Que é hoje aquilo a que nós temos assistido nos últimos tempos. Privatizações, e culmino com esta. Leiam, eu já tive a oportunidade de ler, aquilo que se diz neste programa sobre as privatizações. Um discurso todo genérico, designadamente sobre que as privatizações não devem servir apenas para o encaixe financeiro, mas quando se chega àquilo que é o símbolo hoje de uma privatização que não deve ser feita, porque significa a destruição de uma empresa que é um ativo estratégico para o país, que é a TAP, o PS não se compromete a lutar contra a privatização da TAP. E encerra-se em discursos mais ou menos amplos, só significa uma coisa, que o PS quer voltar ao caminho que já trilhou no passado, de querer privatizar a TAP e destruí-la. Obrigada aos dois pela vossa participação neste Em Foco. É o ponto final do Em Foco, que, como habitualmente, regressa amanhã aqui no Grande Jornal. Até lá.